Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui o nosso checkout, certo? E é isso. Vamos continuar o nosso checkout, beleza? Deixa eu abrir o projeto aqui. Nem sei se eu tô no... Deixa eu rodar aqui abrir o projeto. Na última aula a gente fez uma parte do carrinho, né? Deixa eu só lembrar o que a gente fez aqui, eu não lembro. Só um minuto. Certo, então. A gente já carregou todos os endereços que estão no carrinho, não é isso? Provavelmente eu já mostrei aqui. Cadê? Ah, aqui, ó. Tem a forma de pagamento. E aqui. Então, né, eu componentizei o input, certo? Então, teoricamente aqui já está teoricamente funcionando. Né, aqui eu só fiz um... Deixa eu abrir aqui o projeto. Ó, não tô logado, né? Eu vou logar aqui. Esqueci o nome do cara, do login do cara. Acho que é João, né? Beleza, é o João. Então eu vou adicionar esse carinha aqui. Um carinha desse. Beleza. Então já está trazendo o endereço do João, só que não está atualizando o meu formuláriozinho que eu fiz aqui, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, beleza. Para começar, então, a gente vai fazer o seguinte. O meu select, eu já tenho um selected address, né? Então, eu tenho esse selected address aqui, beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma função para toda vez que... Peraí que a minha gata subiu aqui em cima. É assim mesmo, a minha gata subiu aqui em cima e pedindo carinho, certo? Então vamos lá. Então pronto, eu já estou carregando. Então teoricamente consigo esse selected address, né? Toda vez que eu clico no aqui, ele está mudando o selected address, certo? Para ficar com o valor que eu quero, beleza? Então, por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui, ó, na minha Blade e colocar aqui depois de entrega, ó, por exemplo, eu vou simplesmente colocar aqui um selected address. Eu vou colocar essa variável aqui só para vocês entenderem, ó, beleza? Não tá acontecendo nada aqui, por quê, Rodrigo? Porque não tá live, então ele tá esperando uma ação de submit. Mas se eu colocar live aqui, por exemplo, ponto live, teoricamente era para aparecer aqui, ó. Pronto. Então eu selecionei essa rua aqui e o ID dele é o 4, ó, porque ele salva o ID. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Ele salvou o ID no value do option. Se eu selecionar esse, ó, ID 3. Beleza? Então tá funcionando. Teoricamente, a nossa Blade tá, ou desculpa, o nosso componente de select está funcionando, né? Então ele está reativo. Consigo pegar aqui em tempo real o ID do que ele está selecionando. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente tem que pegar esse ID. Toda vez que ele clicar aqui, ele vai atualizar o ID e a gente tem que chamar uma função para carregar essas informações aqui na nossa tela. Beleza? Então como é que a gente faz isso? É simples. Aqui no LiveWire tem um negócio chamado Wire Chang, se eu não me engano. Então, se eu vir aqui e colocar Wire Chang, não é nem isso, Wire Model é outra coisa, Wire Chang, deixa eu ver. Acho que é direto no Wire Model mesmo, mas eu posso usar separado, certo? Então eu posso botar um negócio chamado Wire Chang, deixa eu ver. Chang. Calma. Ponto Chang e tal. Deixa eu ver aqui se eu encontro o que eu quero, o que eu tô falando aqui. Wire Model, ó. Então aí dá tipo um exemplo do que a gente vai fazer aqui, ó. Eu posso fazer um change, né? Então ele bota live,
Ele dá um aí aqui e tal. Beleza. Enfim, eu posso, toda vez que eu clicar aqui, eu posso chamar uma função, né, a cada clique. Beleza? Toda vez que ele atualizar o valor do selected address, eu consigo chamar uma função. Então eu posso, por exemplo, o seguinte, essa variável address, certo? Ela carrega todos os endereços do meu usuário logado, beleza? Que é o usuário que tá logado na nossa aplicação que vai fazer a compra, né? Então eu tenho que criar uma função para fazer o seguinte. Eu posso fazer o nome da função, pode chamar de load address, beleza? Então é o public function, né? Load address. Essa função vai fazer o seguinte. Ela vai literalmente dar um DD. Eu vou botar dump para não quebrar a tela. Então ele vai dar um dump do seguinte. Ele vai pegar a minha lista que está carregada, que é o address, e vai dar um find, né? Só que não é assim, obviamente. Ele vai dar um find, né? Na minha, desculpa, address find. Find em que, Rodrigo? No meu selected address. This selected address. Vamos ver isso acontecendo? Vamos ver se dá certo, né? Então se eu clicar aqui, não aconteceu nada. Por que, Rodrigo, não aconteceu nada? Porque não, eu não estou ligando a minha ação, né, o meu input, a essa função aqui. Como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte maneira. Eu posso pegar aqui na minha Blade, colocar aqui um while chain, certo? Toda vez que ele atualizar, né, ou seja, se eu clicar em alguma option diferente, ele vai chamar o meu load A2, beleza? A2, ok? Vamos ver? Ó, eu mudei, ele chamou o meu load address, beleza? O que é que tem aqui no meu load address? Exatamente a opção que eu escolhi, Rua Francisco Guilherme, que é essa opção que eu escolhi. Agora se eu, por exemplo, se eu dar aqui em Porfírio de Araújo, a Rua Porfírio de Araújo. Então, teoricamente agora eu já tenho eu tenho essas informações disponíveis na minha função. Eu só tenho que salvar essas informações em algum canto, né? Eu preciso salvar essas informações em algum canto. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e criar uma variável, deixa eu pensar, porque ele tem que trazer essas informações, né? Então eu posso tipo criar aqui, por exemplo, form public address form. Vou botar esse nome, address form aqui. Ele começa nulo, obviamente. E aqui ele simplesmente eu faço o seguinte, esse cara né? Então, calma que eu tô ruim de digitação hoje, hein? This address address form recebe esse carinha aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Então essa variável vai receber esse carinha aqui que eu selecionar. Então como é que eu faço para aparecer aqui? Simples. Em vez de eu colocar esse carinha aqui, o address first, eu faço o seguinte, eu vou colocar deixa eu ver se ele pega assim direto. Beleza? Eu vou colocar o address form. Street, então beleza. Então ele se não pega assim, ele vai pegar assim. Eu vou tirar tudo daqui. Beleza? E colocar assim.
Ele também não aceita um array, né? Então, deixa eu mas era pra ele pegar. Deixa eu pensar aqui o que é que esse carinha é. Deixa eu colocar assim, só para parar de dar erro. E toda vez que ele mudar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um dump nesse cara aqui, só para me ver o jeito dele. Um dump em this address form. Exatamente. Beleza? Deixa eu mudar aqui. Aí ele está dizendo que é um model, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui que esse carinha aqui vai ser uma public collection, será que funciona? Collection. Deixa eu ver aqui. Address form. Address um tipo collection. Eloquent model. Era pra ser, né? Deixa eu voltar isso aqui, deixar ele nulo novamente. Estranho. Consigo dar aqui um pequeno posição. ID, só um exemplo. Ó. O que eu não consigo fazer aqui então? Deixa eu pegar isso aqui. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Porque esse cara aqui vai ser aqui dentro. Esse cara vai ser aqui. Esse carinha vai ser aqui. Esse carinha vai ser aqui. Teoricamente era para funcionar. Não funcionou. Ele está dizendo que pode ser nulo. É, realmente pode ser nulo, né? Então, o que eu posso fazer? Teoricamente eu teria que iniciar essa variável aqui de qualquer jeito, né? Eu teria que iniciar ela para ela não ficar branco. Então, tipo, depois que ele pega, eu posso setar aqui o address form, né? Ele pega o address form, ele vai pegar o this address, address first. Vamos ver se ele funciona assim. Agora funciona, porque ele sempre vai pegar o primeiro que está carregado, beleza? Então se eu tirar aqui, agora teoricamente ele vai funcionar, exatamente, beleza pessoal? É porque tinha que carregar, né? Como ele começa nulo, né? Então se eu não carregar nada aqui, ó, por exemplo, se eu tirar isso aqui, ele vai dar erro porque não existe aquele carinha logo, né? Só vai existir quando eu der um load address, ou seja, quando eu mudar, porque ele sempre vai iniciar como nulo. Então aqui eu já inicio, como ele carrega a lista logo de usuário aqui no mount, a lista de endereço do usuário, eu já sempre pego o primeiro carinha, beleza? Então já vem aqui, ó, ok? Então beleza, então agora a gente já tem a nossa endereço de entrega, beleza? Então tá tudo funcionando perfeitamente. Então agora eu posso selecionar, ele atualiza aqui bonitinho, beleza? Então agora a gente vai ver essa forma de pagamento logo aqui. Então eu não coloquei aqui, deixa eu ver como é que tá aqui na tela. Ó, ele já colocou automaticamente aqui, né, no Copilot, que é o Copilot que sugeriu isso aqui na última aula, uma variável do tipo payment. Então ele está assumindo que eu tenho essa variável payment lá no meu checkout component. Na realidade eu não tenho, mas eu posso inicializar
ela aqui facilmente. Então eu vou botar que ela vai ser do tipo string e vai chamar de payment, beleza? E posso começar ela vazia. Tranquilo? Então basicamente é isso, beleza? Então o payment aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar um payment.live. Então aqui, ó, por exemplo, depois de forma de pagamento, eu posso colocar aqui do mesma coisa lá, eu vou colocar aqui payment. Então se eu selecionar aqui não vai acontecer nada porque precisa dar um submit. Agora, por exemplo, se eu colocar aqui payment.live nesse aqui, né, se eu clicar em Pix, ó, vai aparecer aqui, ó. Se eu clicar em outro não vai acontecer nada porque não tá live. Mas se eu clicar em Pix, tá aqui, ó. Beleza? Tá em tempo real a nossa variável payment, ok? Então já estamos salvando o payment e estamos salvando o nosso carinha aqui. O que é que a gente vai ter que fazer agora? A gente tem que carregar os itens do carrinho, não é isso? Ou já estamos carregando itens cart. Então eu já estou pegando o item do carrinho aqui, ó, itens cart, não é isso? Itens cart, exatamente. Então pega a quantidade e o subtotal, beleza? E coloca aqui. Que tá errado, né? Esse subtotal. Deixa eu ver aqui. Item subtotal. Só tem um arroz doce porque e ele é name quantidade. E subtotal. Ah não, desculpa, aqui tá fixo, né? Foi mal. Então, faz sentido. Esse carinha aqui. Beleza. Então, esse é porque eu buguei aqui a minha mente, que aqui tem um subtotal e o total, beleza. Mas esse subtotal aqui é só seria o total desses carinha aqui de cima, certo? Porque esse total seria o subtotal mais o nosso custo de entrega, que por enquanto está fixo, certo? Eu fixei em R$5, ok? Então, para a gente pegar o subtotal desse produto aqui, se eu não me engano, lá no meu cart service, né? Eu criei uma função para pegar o total aqui, ó. Então ele pega o total do carrinho. É só eu literalmente chamar essa função aqui. Então aqui eu crio uma variável do tipo public function, ou função não, desculpa. Não sei se ele traz em string. Eu não vou tipar, eu vou deixar só total carrinho, total cart, beleza? Vou deixar ela assim e aqui eu vou pegar descart total cart recebe cart service. Deixa eu ver aqui o nome da função. Get total cart, beleza? Calma. Tranquilo? Então, teoricamente agora eu estou pegando o total do carrinho. Então, se eu voltar aqui no meu checkout, em vez desse 30 aqui, eu colocar total cart. Então, o total do meu carrinho é 8. Então, se eu vim aqui adicionar mais coisa, por exemplo, eu vou adicionar aqui um Red Velvet, 2 Red Velvet. Se eu botar no carrinho, o nosso subtotal aqui é 33 e o total aqui, teoricamente, é para ser 33, exatamente. Ok? Então, tá funcionando. Então, vamos lá. Então, o custo de entrega, por enquanto, eu vou deixar fixo, né? Eu vou tentar configurar isso lá no administrador, mas não agora, beleza? Eu vou... Esse carinha aqui, será que eu consigo tipar ele como uma collection? Collection não pode iniciar como um, né? Deixa eu ver aqui. Não funciona porque esse selected address
ele não vai pegar uma collection, né? Ele é um int, né? Então ele é só um inteiro, exatamente. Porque só para tipar as coisas aqui, né? Então o address ele é uma collection, né? Porque ele é uma lista de, deixa eu colocar uma collection aqui. Deixa eu atualizar a tela, mas isso daí, não deu erro. Então ele é uma collection porque ele é uma lista de módulos, beleza? É o motoqueiro corno passando. Então, os itens do carrinho é um array, então eu posso botar aqui public array, beleza? Não vai interferir em nada. Esse form aqui, ele não pode ser um collection, né? Ele é um model. Checkout address form. Um model. Eu posso tipar assim? Não posso tipar assim. O model não pode começar nulo. Posso tipar assim? Address form? De boa? Então ele é um model. Deixa aí, irmão. Permitir um string. E o total cart eu vou colocar como int, talvez. Funciona? Funciona. Beleza? Só para tipar aqui nossas variáveis, certo? Para não ficar tão feio. Ok? Beleza? Então eu tenho aqui já funcionando isso aqui. Isso aqui. Agora vamos para a melhor parte, que é a nossa funçãozinha de save. Então eu vou criar aqui um public function. Create order, né? Então aqui é exatamente aqui a gente vai criar nosso pedido pelo front-end do cliente, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou só setar aqui uma variável do tipo public int como é que fala custo de entrega? Tá delivery price, sei lá. Vou colocar aqui 4 reais. Beleza? Então ele sempre vai ser 4. Então em vez de ter esse 5 ali, eu vou colocar um valor de delivery price. Então vem aqui, coloco delivery price. Então vai ficar 4 aqui. E esse carinha aqui, o total de tudo, né, vai ser a soma dos dois. Então o total de tudo aqui vai ser o total cart, né? Mas eu acho que consigo botar aqui direto o delivery price. Delivery price. R$37, exatamente. Então eu consigo fazer a soma aqui direto no meu front-end. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar tudo isso aqui dentro de uma. Isso aqui tudo dentro de um. Nosso queridíssimo. Editar dados aqui é um A, beleza? Nosso queridíssimo formulário. Então, esse aqui. Tudo aqui. Né? Finalizar a compra. Também tem que entrar dentro. Então, aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um form. Beleza? Vocês lembram? Não existe. Acho que eu não fiz ainda não. Mas quando a gente tá trabalhando com form no LiveWire, a gente não existe action, né? Aquele negócio do action, eu já falei isso na parte de login, né? Então, não existe action, é uma ação que vai levar para outra tela, né? O que a gente faz, chama a função direta, que é o iSave, o iSubmit. Então, quando eu apertar no botão de submit, eu quero que me chame a função create order. Então eu quero que chame essa função aqui quando eu apertar em algum botão aqui dentro desse formulário que tenha o poder de submitar, que no caso seria esse botão aqui, né? Finalizar a compra. Então o type dele eu coloco como submit, exatamente. Então toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai chamar o meu create order. Então eu vou dar um dump aqui só para vocês verem. Beleza? Vou dar um dump nesse carinha aqui, ó. Finalizei a compra.
Não aconteceu nada. Quebrou, né? Aqui, deixa eu ver o que foi. Pera aí. O que que quebrou? Do tipo submit. Ah, tá fora, né? Então aí. Então, ó. Mas quebrou aqui a tela aqui um pouquinho. Tem alguma coisa errada aqui, calma aí. Deixa eu ver isso aqui. Se eu tirar. Ó. Esse aqui é daqui e esse carinha é daqui. Então eu tenho que colocar. Vou colocar aqui também fora disso aqui. Pra ele não quebrar o meu layout. Então, tudo que tiver dentro faz parte do meu formulário, beleza? Então, quando ele dá um while submit, ele vai chamar o meu create order, beleza? Basicamente é isso, beleza? Então, quando eu submitar, nesse caso aqui eu vou ter que ajeitar aqui, submit. Não, while submit não, desculpa. O tipo desse botão tem que ser submit. Então, quando eu clicar aqui, né, no caso eu botei só para dar um dump no que está selecionado, né, no endereço que está selecionado. Então ele está com esse endereço selecionado. Se eu trocar para Francisco Guilherme, ele vai mostrar Francisco Guilherme, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo a gente vai ter que fazer as nossas validações, obviamente, né? Então eu preciso ter obrigatoriamente uma forma de pagamento selecionada. Então lembra do como é que a gente valida? Então aqui no meu payment eu preciso ter esse payment. Então se não me engano é validate, né? Assim, validate beleza? Required. Beleza? Aqui eu coloco um message, né? Se não me engano. E digo, campo forma de pagamento é obrigatório. Exatamente. Beleza? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um this validate, para ele validar aqueles campos que tá lá em cima, né? Se eu clicar aqui, se eu tirar esse dump aqui, se eu clicar aqui não vai acontecer nada. Na verdade tá acontecendo, né? Na realidade tá acontecendo, tava testando o meu copilot aqui. Na realidade tá acontecendo, beleza? Só que não tá mostrando na tela por quê? Porque a gente não tá associando o erro aqui. Então, por exemplo, aqui na tela de carrinho, aqui na parte de forma de pagamento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixa eu ver se eu coloco aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo desse carinha aqui. Vou colocar assim, ó, se erro payment. Então ele vai fazer o que? Eu vou só colocar um textinho. Então se eu clicar aqui agora, ó, campo forma de pagamento é obrigatório. Beleza? Basicamente é isso que eu preciso. Não preciso mais nada do que isso. O endereço de entrega eu vou validar também, né? Então o selected address precisa ter um carinha. Então precisa ter um carinha selecionado. Então aqui no meu selected address, ó, o campo endereço é obrigatório, beleza? E lá no meu front-end eu preciso colocar esse erro visível para o nosso usuário. Então copio aqui. Eu vou colocar aqui abaixo do CEP, beleza? Ó, o campo forma de pagamento é obrigatório. Porque está selecionado aqui, mas eu não cliquei em nada. Então se eu clicar aqui, coisa,
Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui. Ah, é o que tá testando o payment, né? Faz sentido. Então, deixa eu clicar aqui o Selected Address. Beleza? E eu vou tirar esse live aqui dele. Porque já tem usando o load address, beleza? Então, meu mouse tá bugando. Calma. Se eu clicar aqui, ele vai pedir o campo endereço obrigatório. Se eu clicar aqui, ele só coloca esse carinha aqui, beleza? Porque mesmo eu estando o primeiro carregado, o carinha aqui ainda tá nulo. Esse cara aqui, ó, o Selected Address tá nulo, beleza? Isso aí só vai parar de estar nulo quando eu selecionar outra. É o campo endereço obrigatório. Se eu selecionar outra aqui e clicar em finalizar a compra, ele não vai mais dar erro, beleza? Então, é isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui é bem simples, certo? Então, a gente vai criar uma ordem, né? Já validou. E aqui, simplesmente, a gente vai criar uma ordem. Para criar uma ordem, não sei se vocês lembram, vamos entrar aqui na model. Eu preciso ter um usuário, eu preciso ter um endereço, eu preciso ter um status, né? Que no caso, por padrão é new, não preciso nem passar esse status aqui, porque por padrão o status é new, que é novo, né? E eu preciso ter o total, né? Mas eu preciso só disso, Rodrigo? Não, eu preciso dos itens, né, que o cara comprou. Então ele vai estar dentro desse carinha chamado items, né? Então eu posso acessar o item usando ele. Então para me criar, simplesmente eu crio logo esse cara e depois eu crio os itens dele. Então, né? Bem simples. Então a gente vai criar aqui um carinha chamado order, privado aqui mesmo dentro dessa classe. Então precisa ter, não precisa ser fora. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um order, dois pontos create. Então eu vou criar algo, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, pode até deixar como pendente já direto, né? Porque já tem esse status pendente. Deixa eu ver aqui no meu create order table. Tem pendente, então teoricamente faz sentido, né? Assim que eu compro, ele meio que é um novo, mas ele vira pendente. Eu vou deixar. Eu vou deixar new. Por que eu vou deixar new? Mais na frente eu tô vendo saiu um carinha chamado. Vou dar logo um spoiler aqui. Saiu um carinha chamado Laravel River. Beleza? Tá até aberto aqui, ó. Assim nem coisa. Esse carinha é um negócio que saiu no Laravel 11 para WebSocket, né? Comunicação em tempo real. Então eu vou tentar fazer atualização em tempo real do status do pedido, certo? Quando a gente estiver na parte de Flutter. Então a parte de Flutter eu vou tentar implementar local notification, ou seja, notificação local, toda vez que eu mudar o status do pedido do cliente. Então, quando por exemplo, eu mudar de estado de pendente para pronto, ele vai receber, o cliente vai receber, o cliente que é aquele pedido, vai receber uma notificação local no seu aplicativo. Vou tentar fazer isso mais na frente, certo? Então eu vou deixar new aqui só para o padrão, né, para eu poder mudar para pendente. De pendente eu vou mudar para processando, enviado, beleza? Entregue, cancelado. O cliente ficar recebendo a notificação, né? Essa é uma ideia que eu tô tendo usando o Laravel Reverb e local notification no Flutter, né? Isso falando do aplicativo. Eu posso implementar até aqui no front-end, porque é até mais fácil, né? Eu posso criar uma abinha aqui de notificação para ele poder receber, né? Então isso vai ser o bônus quando a gente terminar tudo, né? Isso vai ser o bônus, beleza? Então, criei esse carinha. Rodrigo, por que você criou esse carinha dentro de uma variável, beleza? Porque a gente precisa ter o carinha criado para a gente criar os itens dele. Então eu simplesmente vou fazer um teste besta aqui, ó. Eu vou colocar do jeito que esse carinha está fazendo, só que eu vou colocar aqui dentro de um if, só para testar mesmo, porque eu sempre gosto de fazer isso, né? Então, se esse carinha aqui for criado, ou seja, se isso aqui deu certo, ele vai fazer o seguinte. Então, deixa eu só ver aqui. Address form ID. Aqui eu posso colocar aqui o selected address, né? Que tá errado. Eu boto aqui o selected address, ou seja, o que ele selecionou, né? Até porque a gente tá validando ele aqui.
O status pode ser new, o payment method é payment method mesmo. Payment method. Payment, beleza, tranquilo. E o total price, total cart mais delivery place. Tranquilo, tranquilo, beleza? Então tá de boa. Deixa eu só rodar, nunca mais rodei aquele comandozinho do Paint para ele formatar os arquivos. Então, se eu rodar Paint aqui, beleza? Para deixar tudo formatadinho. Então ele mudou muita coisa aqui porque eu não tinha rodado até então. Beleza? Não tem problema nenhum. Deixa aí, porque eu gosto de ter organizado aqui, né? Então, vamos lá. Beleza? Então, eu tô criando aqui, ó, voltando aqui. Para criar uma ordem, né? Se eu voltar aqui na tela de ordem, eu preciso de um user ID, address ID, status, payment method e total price. É o que eu tô passando aqui. Beleza? De user ID é o usuário que tá logado, que eu tô pegando lá em cima. O address ID é o endereço selecionado, status novo, payment e o total price esse carinha. Para me criar os itens, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ver se essa ordem foi criada. Se for, eu vou pegar todos os itens que estão no meu carrinho atualmente e fazer um for each nele para pegar item por item. Aí eu acesso esse carinha aqui. Então, usando meu relacionamento items, eu consigo criar os produtos dessa ordem, tá? Então, como item ID, item quantity, item unit price. Vamos ver só se é assim mesmo. Então, no meu cart service, quantity subtotal. Então, não, então eu tenho que, na verdade, tenho que entrar aqui em itens, ordem item, quantity total e subtotal, beleza? Então, é o ordem ID, ele já pega automático. Product ID é o ID que está no carrinho, quantity, e aqui é subtotal aqui e subtotal aqui, beleza? Beleza, né? Então vamos ver se isso aqui cria, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Se criar, né, eu vou só dar um session aqui, pedido realizado com sucesso, beleza? E vou mandar para minha orders. Não tenho essa rota, então eu vou redirecionar aqui. Eu vou direcionar aqui pro meu, não sei, deixa assim por enquanto, beleza? Não, na verdade eu não vou colocar isso aqui, eu vou colocar só um dump, dizendo pedido criado com sucesso, só pra gente ver se esse pedido realmente foi criado, beleza? Então vamos ver aqui. Então teoricamente, se eu clicar aqui, ó, eu preciso selecionar, então eu vou selecionar Francisco Guilherme, selecionar Pix e vou finalizar a compra. Ó, deu um erro, tá dizendo que address ID não tem um valor default no meu orders. Então vamos ver se esse carinha aqui mesmo, order address ID, eu copio aqui, vou lá no meu checkout e colo aqui, ó. Tava diferente, beleza? Novamente, vou atualizar Pix, vou botar dinheiro aqui e vou finalizar minha compra. Pedido criado com sucesso. Como é que a gente sabe, Admin? Vamos entrar no nosso admin. Então eu vou entrar aqui no admin, vou logar com o meu admin, beleza? Eu vou aqui em pedidos e tá aqui, ó, o cliente João, dinheiro R$37. Então, teoricamente, o nosso pedido foi realizado com sucesso, beleza? Então, a nossa aula basicamente é isso de hoje, certo? A única coisa que eu vou fazer, eu vou redirecionar para minha home, né? Então, eu vou redirecionar para minha home e veja que ele não apagou o meu carrinho. Então, eu vou ter que fazer uma função aqui no meu cart service para ele apagar o meu carrinho. Remove produto, count cart, cart. Então eu vou criar aqui uma função chamada clean cart, exatamente. Ó. Então ele vai apagar o carrinho. Já que eu fiz o pedido, eu não preciso ter mais aquele carrinho, né? Ele apaga. Então eu vou fazer o seguinte: quando ele finalizar, ele vai dar uma mensagem
ele vai retornar para minha home. Então, root barra, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui, web home. Então, eu vou botar aqui home. Home. Ele vai retornar home. E antes de retornar para home, ele vai simplesmente dar um cart service. E não tem um cart service aqui, né? Que pena. Ponto. Vou chamar aqui direto o cart service class e vou dar um cart service clean cart, beleza? Basicamente é isso. Eu posso receber esse carinha aqui. Será que vai dar erro se eu receber aqui direto? Talvez dê erro. Então eu vou receber aqui o cart service. Calma. Deixa eu ver se quando eu clicar aqui ele vai apontar algum erro, né? Deixa eu fazer outro pedido aqui. Beleza, checkout. Vamos ver. Pix. Finalizar a compra. Ó, limpou o carrinho, então tudo certo. Beleza? Limpou o carrinho e teoricamente foi um pedido aqui, ó. Pix R$12, exatamente. Então, teoricamente, nosso pedido está sendo feito com sucesso. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai fazer a nossa tela de pedido. Beleza? Eu vou até de perfil. Porque na tela de perfil é onde ele vai conseguir ver os pedidos dele, certo? Então eu vou criar uma tela de perfil onde ele vai conseguir alterar. Eu vou fazer em forma de tab, né? Então vai ser uma tab, onde ele vai uma das tabs ele vai conseguir ver o perfil dele, né? As informações de perfil dele, nome e tal, e vai conseguir cadastrar o endereço, mudar o nome dele, etc. E na outra tab vai estar todos os pedidos que ele realizou, beleza? Então basicamente é isso. Na próxima aula eu vou começar a parte de perfil de usuário, beleza? Então, é isso, galera.